Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Edemar e dando sequência aí aos conteúdos que nós já estamos estudando das aulas anteriores, nós vamos falar sobre o território brasileiro, mais precisamente agora sobre a localização. Objetivo: identificar as principais características utilizadas para a localização do território brasileiro. Vamos pensar juntos. Como podemos localizar o Brasil no planeta Terra? O território brasileiro sempre esteve dessa forma, como está representado aqui nesse mapa? Entenda que a formação do extenso território brasileiro é consequência de um longo processo de expansão, resultante do contato entre os povos locais e os colonizadores europeus, principalmente portugueses e espanhóis. Se dependesse do que estava determinado pelo Tratado de Tordesilhas, o território brasileiro seria bem menor do que é atualmente. O Tratado de Tordesilhas foi um acordo assinado em 7 de junho de 1494 entre Espanha e Portugal. Então, olhando aqui ó, o mapa dessa divisão, né, pelo limite aqui do Tratado de Tordesilhas, percebam que Portugal começou a ocupação aqui pelo leste e a Espanha pelo oeste. Né? Existe até, inclusive, alguns estudos mostrando que existiam muitas cidades, povos e civilizações é, bem evoluídas aqui já no Brasil, só que eram pertencentes à colônia espanhola. Né? E aqui, por exemplo, no Paraná, havia umas 4 cidades já bastante evoluídas e importantes na América do Sul, no contexto aqui do século XVI, enquanto que a primeira cidade portuguesa ainda era bem modesta, que era Paranaguá, aqui do lado português. Né? Mas com o passar do tempo, os portugueses, desbravando territórios em busca de exploração econômica, atividades econômicas e também escravização de indígenas, capturar indígenas para escravizá-los, para levar para trabalhar nos engenhos e outras atividades também econômicas, eles acabaram ultrapassando e muito o limite aqui do Tratado de Tordesilhas. À medida que eles iam avançando o território, ocupando territórios da Espanha, a, toda essa história da colonização espanhola acabou sendo sufocada ou escondida por conta dos povos dominantes, que foram os portugueses que ocuparam essas terras. Então, observe aqui esse mapa do século XVII e do século XVIII. O quanto que os portugueses avançaram o limite do Tratado de Tordesilhas por conta aqui da exploração econômica. Né? A região aqui do Amazonas, pelo rio Amazonas e seus afluentes, pela busca pelas drogas do sertão, e também a pecuária e a mineração aqui no século XVIII, fazendo com que o território expandido pelos portugueses se ampliou e muito aqui, invadindo, ultrapassando o limite do Tratado de Tordesilhas. Tanto é que, durante ainda o Brasil colônia, no século XVIII, 1750, Portugal e Espanha fizeram um novo acordo, garantindo as terras que Portugal havia ocupado da Espanha para Portugal, né, ampliando e muito aí os domínios territoriais de Portugal, fazendo com que o Brasil ampliasse bastante os seus domínios territoriais, que chegou perto da configuração territorial que o Brasil possui hoje. Características ainda do território brasileiro. O Brasil é um país extenso. É o quinto país mais extenso do planeta. Sua área é de 8.514.876 quilômetros quadrados, apresentando-se inferior à Rússia, com mais de 7 milhões de quilômetros quadrados. Em segundo, o Canadá, com 9.984.670 quilômetros quadrados. Em terceiro, Estados Unidos, com 9.831.510 quilômetros quadrados. Em quarto, a China, com 9.600.600.000 quilômetros quadrados. E o Brasil, com mais de 8.515.000 quilômetros quadrados. Em relação aos continentes, percebam, né? O Brasil está localizado aqui na América, no continente americano. Nós temos ainda o continente europeu, o continente africano, o continente asiático, a Oceania e a Antártida. O Brasil está localizado na América do Sul, faz fronteira com quase todos os países da América do Sul.
e também é o país com a maior extensão territorial na América do Sul. Agora, observando esse mapa aqui da América do Sul, com quais países o Brasil não faz fronteira? Observando esse mapa aqui. Muito bem, né? Olha só aqui a localização do Chile, não faz fronteira com o Brasil, e o Equador, que também não faz fronteira com o Brasil. O Brasil tem 23.102 quilômetros de fronteira, sendo 15.735 quilômetros de fronteira terrestre do Brasil com outros países aqui da América do Sul. E 7.367 quilômetros de fronteira marítima com o Oceano Atlântico. O Brasil também possui a maior extensão de litoral voltado para o Atlântico. Em relação aqui às zonas térmicas da Terra, observe que as zonas térmicas da Terra, nós temos a zona polar, tanto a glacial ártica quanto a glacial antártica, a zona temperada norte e a zona temperada sul e a zona tropical. A maior parte do território brasileiro encontra-se na zona tropical, que se localiza entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. Por isso, predominam os climas tropicais no país, cerca de 92% do território brasileiro. E a outra parte situada na zona temperada sul, onde nós temos a presença do clima subtropical e as temperaturas também mais baixas dos climas do Brasil. Em relação aos hemisférios, o território brasileiro está localizado quase que totalmente no hemisfério sul, em torno de 93%. No Brasil, a linha do Equador passa pelos estados do Amazonas, Pará, Amapá e Roraima, na região norte. E esses 4 estados da região norte do Brasil possuem partes do seu território no hemisfério norte. E em relação aqui ao meridiano de Greenwich, o Brasil está totalmente no hemisfério ocidental, ou seja, está a oeste do meridiano de Greenwich. Observe esse mapa aqui, né? O principal paralelo com a linha do Equador. O Brasil, a maior parte do território no hemisfério sul, e o meridiano de Greenwich, o principal meridiano aqui, onde o Brasil está totalmente no hemisfério ocidental, ou seja, a oeste do meridiano de Greenwich. Os pontos extremos do Brasil. Então, os pontos extremos do Brasil se dá aqui, ó, dá o ponto mais ao norte do Brasil, o Monte Caburaí, em Roraima, na divisa com a Guiana, em 5 graus, 5 graus, 16 minutos e 49 de latitude norte. É, e o Arroio Chuí aqui no Rio Grande do Sul, na divisa com o Uruguai, na latitude de 33 graus, 45 minutos e 89 segundos de latitude sul. Essa grande extensão do território brasileiro, de norte a sul, do Monte Caburaí ao Arroio Chuí, né, do Oiapoque ao Chuí, nós temos uma extensão de 4.394 quilômetros. Essa grande extensão no sentido latitudinal faz com que o Brasil possua uma diferença em suas paisagens, uma diversidade de paisagens, que vai desde clima e vegetação, influenciando aqui, por exemplo, no clima equatorial, onde nós temos temperaturas elevadas e muita umidade, a presença da floresta amazônica. O clima tropical, né, aqui na região central do Brasil, que nós temos a presença da vegetação do cerrado. O clima semiárido, que tem as chuvas mal distribuídas durante o ano e, portanto, a formação vegetal da caatinga, que é adaptada às condições de baixa umidade da região. O clima subtropical, que nós vamos ter a formação vegetal aqui dos campos, dos pampas e também da mata de araucária, que tem essa condição de altitude e também das temperaturas mais baixas durante o ano. O tropical litorâneo, onde nós temos a presença da Mata Atlântica. Então, no extremo sul do país encontram-se as menores temperaturas do território, muito embora não sejam frias o ano todo. No extremo norte, o clima é mais quente, principalmente pela proximidade com a linha do Equador. E nos pontos extremos aqui, no sentido longitudinal, nós vamos ter aqui a Serra da Contamana, no Acre, na nascente do rio Moá, na divisa aqui com o Peru, até a Ponta dos Seixas, na Paraíba, no litoral do Atlântico. O ponto extremo mais oeste aqui do Brasil, 73 graus, 59 minutos e 32 segundos de longitude oeste.
até a Ponta dos Seixas, na Paraíba, 34 graus, 45 minutos, 54 segundos. Essa distância do oeste para leste, nós temos 4.319,4 quilômetros de extensão. Essa grande extensão do território, no sentido longitudinal, nós vamos ter as diferentes fuso horários no Brasil, que perfazem 4 fusos horários. O Acre, por exemplo, encontra-se atrasado em 2 horas com relação à capital, Brasília. Lembrando que a hora oficial do Brasil é 3 horas em relação ao meridiano de Greenwich, que marca o fuso horário inicial e também a longitude inicial, onde nós temos a cidade de Londres, que está nesse primeiro fuso horário, e, portanto, o Brasil a hora oficial do Brasil está 3 horas em relação ao meridiano de Greenwich, e o Brasil possui 4 fuso horários por conta dessa grande extensão territorial no sentido longitudinal. Então, os pontos extremos aqui do Brasil, Monte Caburaí, a, a Ponta dos Seixas, o Arroio Chuí e a Serra da Contamana. Então, aqui, né, os pontos extremos do Brasil, as imagens. Agora nós vamos formar duplas e com o uso aí dos tablets, notebook ou celular, cada dupla irá resolver a atividade que está lá no mural do Classroom, tá? Depois que resolver essas atividades do que está no mural do Classroom, que está num site, vocês não esqueçam de entrar e resolver a atividade lá do quiz com 12 questões. É a mesma questão, mas acontece que o quiz que vocês vão resolver lá no campo da atividade tem o valor de 1 ponto cada. Nessa aula, identificamos os principais critérios de localização do território brasileiro. Então, vamos fazer as atividades lá e até a nossa próxima aula.